Educação museal é a educação que se dá no museu, diferente da educação que se dá na escola, por exemplo. A educação que se dá na escola é uma educação formal. No museu, ela tem algumas questões formais, mas o museu avalia, mas não para passar de ano. O museu não tem compromisso com a série curricular. Enfim, é uma educação diferente. O museu tem suas especificidades. A gente não pode perder de vista que o objeto do museu vai abrir a possibilidade de partir do concreto para o abstrato. Isso a escola não tem essa possibilidade. O museu tem essa facilidade. Então, a educação museal, ela compreende uma série de atividades voltadas para o museu, para o seu objeto, para a sua temática, para as relações no museu. Isso é o fundamental. O objetivo futuro, quais são os desafios futuros? Primeiro, manter essa flexibilidade da educação museal. Abrir o museu para diversos públicos, isso é importantíssimo. Ter serviço estruturado, formar os educadores de museus, compreender que os museus, as autoridades compreendam que não é qualquer um que vai poder trabalhar no setor educativo de um museu. Há necessidade de uma formação, de uma compreensão melhor do museu. As visitas mediadas são fundamentais no museu com as escolas, mas não é só isso, é muito mais. A educação em museus compreende muito mais atividades. Então, é um desafio futuro. Agora, o IBRAM acabou de publicar a Política Nacional de Educação Museal. Aí está o maior desafio. Implementar a Política Nacional de Educação Museal. Foi um trabalho. Quantas mãos quiseram participar no país? O Brasil inteiro foi convidado a participar da Política Nacional de Educação Museal e agora ela chegou a termo com a publicação de um caderno que está no site do IBRAM para quem quiser se apropriar desse caderno. Então, eu acho que esse é o maior desafio, implementar a Política Nacional de Educação Museal, que vem da Política Nacional de Museus. Eu entendo que acho que as principais conquistas que a área de educação museal tem tido é de fato a consolidação da Política Nacional de Museus. Acho que ela é fundamental para poder, de alguma maneira, dar segurança para que a gente trabalhe em sintonia, para que os museus em todo o país possam ter algumas questões norteadoras, que são questões que vão nos conectar e com isso possibilitar que o nosso campo se adense cada vez mais. Acredito também que a criação do curso de pós-graduação estrito sensu, que foi pensado e proposto recentemente por um grupo de educadores museais, a Fernanda, a Kátia, o Osias, com participação da Magali, enfim, acho que não estou esquecendo de ninguém, é importantíssima. Acho que é preciso que nós tenhamos uma gramática própria para trabalhar. Cada vez mais eu tenho essa certeza, porque cada vez que chega uma pessoa nova no campo da educação museal e que vem de uma área muito distinta, é preciso um lastro de tempo importante para que ela conheça um pouco esse campo e comece a produzir de forma mais consciente. Então acho que o curso, ele de alguma maneira resolve essa questão. E claro que um outro elemento importantíssimo nesse momento, que eu estou tratando, que é a virada do século XX para o XXI, é a criação das redes, né? As redes que hoje existem em várias cidades do nosso país, elas também se configuram como importantes pontos de fruição, de apropriação das ideias, de compartilhamento das propostas que estão sendo construídas, para que a gente possa também conhecer um pouco desse universo e o que os nossos colegas estão fazendo e
como que eles estão driblando os desafios e quais são as possibilidades que se apresentam para o campo da educação museal. E eu acho que falta uma questão importantíssima, que é de fato a gente conseguir consolidar esse curso para que ele se torne uma realidade, não fique tão intermitente como infelizmente está acontecendo, para que a gente possa ter mais essa referência de trabalho. Então é isso que eu considero como as grandes conquistas da educação museal na virada do século XX para o século XXI. Bom, respondendo à pergunta que me foi colocada, com os 200 anos de museus no Brasil e mais de 90 anos do primeiro setor educativo institucionalizado em museus, o que representa a oficialização da Política Nacional de Educação em Museus? Bom, antes de comentar sobre o que representa a oficialização da Política Nacional de Educação em Museus, considero importante ressaltar a participação das redes de educadores em museus e centros culturais, as RENs, no processo de construção da Política Nacional de Educação Museal, a PNEM. A forma de atuação das RENs, organizando seus encontros regionais e nacionais em parceria com outras instituições da sociedade, foi uma estratégia que está em total consonância com o conceito de capital social do sociólogo francês Bourdieu, ou seja, a agregação de recursos potenciais que tem ligação estreita com uma rede durável de relações institucionalizadas, de reconhecimento e de interreconhecimento mútuo. A PNEM foi construída por meio de um processo bastante democrático e acredito que agora deverá ser implementada e avaliada pelo IBRAM em colaboração com as RENs e articulada à sociedade. No meu entender, para os museus, a oficialização da PNEM será um instrumento que oferecerá insumos para o fortalecimento do setor educativo. Os museus terão um norte oficializado, uma base para a concepção de atividades educativas, exposições, que são os meios peculiares de comunicação do museu com o público, e, principalmente, o desenvolvimento de projetos de pesquisa. A PNEM também será um instrumento para aglutinar os educadores do setor educativo e para estimular o trabalho conjunto com os profissionais dos outros setores do museu para a construção de uma educação museal de qualidade. Para os museus, a oficialização da PNEM valorizará e legitimará a área de educação museal, tanto no que diz respeito às suas práticas, quanto aos profissionais que as desenvolvem. Não será mais um esforço isolado de educadores de museus ou de setores educativos. A PNEM é uma ferramenta que dará permanência, viabilidade e visibilidade interna e externa para os setores educativos. Com a oficialização da PNEM, a área de educação museal passa a ter um lugar efetivo no plano museológico, o plano diretor da instituição. E isso irá imprimir uma outra forma de gestão nos museus. Eu acho que uma das ações mais importantes que os museus desenvolvem é aquela que a gente chama de ação educativa. E, na verdade, isso não seria possível não fossem os profissionais e as instituições estarem descobrindo e reconhecendo a importância também social desse processo educativo que os museus realizam e de estarem investindo e estarem se dedicando e aprimorando, enfim, criando novas tecnologias também nesse campo de educação. Então, assim, eu acho que essa abordagem, a nossa mesa aqui que tratou dessas experiências e desse histórico da educação em museus, na verdade, nós estamos trabalhando nessa perspectiva e eu acredito que cada vez mais o papel das instituições, dos educadores, vai ser importante nesse modelo de museu que busca ser um museu que
está dentro da comunidade, que está articulado com a sociedade, com as questões importantes e que está formando também os cidadãos, né? Eu acho que esse é o papel dos museus nesse campo da educação. Eu queria ressaltar dois aspectos do campo da educação museal que acredito que tem um impacto bastante significativo no campo da educação museal internacional. O primeiro, o esforço já histórico dos profissionais brasileiros de educação museal na participação de seminários internacionais com consistência, com qualidade, que ultrapassam as suas medidas de trabalho para além do fazer e mergulham na reflexão e na construção do seu próprio campo em termos acadêmicos e metodológicos. E isso deixa sempre uma impressão muito forte e muito persistente no imaginário do campo da educação museal internacional, que sempre, em qualquer oportunidade, louva os esforços brasileiros desse campo e sempre elogiam a qualidade e a pertinência das ações que são desenvolvidas nos museus do Brasil. Esse esforço ele também se reveste de uma outra característica muito típica brasileira, que eu arriscaria dizer que é invejada internacionalmente, que é a prática da construção coletiva. Graças a Deus, pelo nosso temperamento, pela nossa energia tropical e como educadores museais, nós temos diversas redes e diversas oportunidades de construir coletivamente, o que impacta não só nos textos que a gente apresenta em termos internacionais, mas também impactou e fundamentou a construção da Política Nacional de Educação Museal, que é um documento que para nós é muito caro, não só no sentido da nossa representatividade, a gente se vê espelhado nesse documento, mas também em termos de como o Brasil soluciona as suas questões de representatividade no campo oficial, no campo da legislação das políticas públicas. Então a PNEM é uma prova de que não só os educadores estão unidos, como conhecem muito bem os seus fazeres, os seus deveres, mas também os seus direitos, e esse modelo é um modelo que está sendo constantemente demandado, particularmente de mim, para que seja seguido como realmente referência na construção de políticas públicas para o campo da educação museal internacional.